Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis assentar. Estou muito grato a Deus por mais uma vez retornar aqui. E hoje eu queria considerar com os irmãos a bênção que Deus concedeu ao pastor Divino Gonçalves para construir esta igreja. Aquele homem que deixou saudade, marcas exemplares e fez muitas obras durante o seu ministério. Esta igreja aqui, estive com ele por várias vezes aqui, na construção, ele olhando, fazia as medidas, conversava com os companheiros. Nunca me esqueci da dedicação dele, olhando, verificando. Ele tinha prazer em fazer a obra do Senhor. Eu fico às vezes com saudade dele. Caminhei com ele durante muito tempo, muitos dias, vendo aquela simplicidade, aquela humildade, mas aquela dedicação e aquela fidelidade. Homem paciente, amigo, exemplar pai de família, esposo, mas que nos deixou um legado muito grande e nós devemos aproveitar aquilo que ele nos deixou como sinais de um homem ministro fiel, que combateu o bom combate e acabou a carreira, mas guardou a fé. Eu tive com ele até o último dia de vida dele. Ele não estava se sentindo bem e a família queria que ele fosse a São Paulo para uma verificação mais profunda do coração e queriam que ele fosse de avião. Ele falou: não, de avião eu não vou não. Eu só vou de carro e se o pastor Odair me levar. Irmãos, isso me trouxe uma responsabilidade muito grande, porque um homem daquele ter confiança na gente, a gente fica devendo, entende? E eu tive a felicidade de poder ir com ele, a missionária Isbela, e também a Soninha, que era a secretária deles. Fomos até lá ele passou pela cirurgia, foi muito bem sucedida, mas depois ele não resistiu e partiu. E nós voltamos muito tristes com aquele fato, que deixou assim uma sombra de angústia para todos nós. Foi um servo fiel, batalhador, e nós louvamos a Deus pela vida dele. A vida dele foi um presente de Deus para nós. Mas nesta noite, meus irmãos, eu quero trazer uma breve meditação da palavra do Senhor. Nós podemos retornar mais cedo, né? Tranquilos, em paz com Deus. Mas eu quero falar aqui algo que possivelmente eu já falei há tempos passados. Não me recordo com certeza. Mas eu quero falar-lhes sobre os 3 medos de Paulo. Paulo tinha 3 medos, fora os que eu não conheço. Às vezes nós pensamos que somos corajosos e que não há perigo, não há risco, mas Paulo tinha esses medos pelo zelo que ele tinha com a obra de Deus e com os servos do Senhor.
igual a muitos pastores hoje que também têm zelo pela sua vida, da esposa, da família, para que o nome de Deus seja sempre glorificado. E o primeiro verso que eu quero ler com vocês está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Quando Paulo envia aquela carta muito rica, muito expressiva, mas aqui nos versos 4 e 5, ele escreveu aos servos do Senhor da igreja de Corinto: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse era o primeiro medo que Paulo tinha, diante da sabedoria que Deus lhe havia dado. Homem que falava vários idiomas, teve como seu mestre Gamaliel, um professor universitário de faculdade, muito conhecido lá naquela época, respeitado. Paulo estudou com ele. E Deus deu a Paulo também a sabedoria nas coisas espirituais. Deu a ele revelações. E ele agora se dirige aos Coríntios e diz: eu temo, eu tenho medo, eu tenho receio de que vocês tenham crido em Cristo por causa das minhas palavras convincentes, das minhas palavras de sabedoria, claro, que Deus me deu. Então eu tenho medo disso. Eu não quero que vocês confiem na sabedoria dos homens. Poderia ter acrescentado, porque os homens falham, os homens mudam de comportamento, os homens não têm segurança absoluta. Então ele falou à igreja de Corinto: eu temo que vocês tenham baseado a fé de vocês para a salvação na minha pessoa. E ele diz: mas não deve ser assim. A confiança deve ser no Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos elaborar os melhores sermões, enfim, que a pessoa pode ficar até convencida, é o que ele estava dizendo. Medo de vocês ficarem convencidos e não convertidos. Então ele se expressa assim, dizendo que a confiança deve estar no Espírito Santo de Deus, que convence, converte o homem. O nosso trabalho é transmitir o Evangelho. Evangelho que quer dizer boas novas de salvação, boas notícias, notícias auspiciosas, notícias que estão acima da média da raça humana, notícias da parte de Deus. Evangelho, boas novas. E isso inclui, conforme ele diz no capítulo 15, verso 3, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho é isso: a morte de Cristo e sua ressurreição. E só quem pode fazer o homem crer nisso é o Espírito Santo de Deus. O mundo está zombando de Jesus,
trazendo mensagens que são completamente alheias à verdade do que Cristo Jesus é. Mas um dia o mundo vai responder por isso diante de Deus. Um dia o mundo será chamado ao acerto. Então, o dever da igreja é evangelizar, pregar, compartilhar a Bíblia com os outros, literatura, folhetos, dar bom testemunho onde estuda, onde mora, onde trabalha. Estudos são sementes do Evangelho, boas novas, que as pessoas veem a diferença e sentem vontade de imitar, vontade de ser daquele jeito. E aí é a hora que a gente chega e fala: você pode. Jesus pode fazer isso com você. Então, nós devemos ter o cuidado de, quando estudarmos, que formos ensinar, que formos falar, não confiar no nosso argumento, não confiar no que estamos falando, mas confiar naquilo que o Espírito Santo está comunicando. Confiar naquilo que Ele traz a inspiração. Porque nenhum homem, por mais inspirado que seja, pode converter alguém. Mas aquele que prega a palavra da verdade verá os frutos do seu ministério, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre produz. Ela produz até nas pedras, embora não dure muito, mas a palavra, a semente de Deus, produz em qualquer terreno. Mas quando o terreno fica ruim, não é receptivo, então essa semente não produz, fica perdida. Então Paulo aqui está abrindo o seu coração e dizendo: olha, eu compreendo que vocês entendem essas palavras de sabedoria, mas são palavras de sabedoria humana. E o Espírito Santo tem palavras da sabedoria de Deus. E é o que vocês veem nos meus livros. Ali são as palavras do homem. Mas quando o Espírito Santo comunica através delas, são palavras de Deus, que pode mudar, que pode estimular, que pode santificar, porque esse é o desejo que Deus tem. Então a igreja deve prosseguir. Tudo que a igreja programar, que não visar ganhar almas, ela está perdendo terreno. Ela precisa fazer seus trabalhos, suas festividades, seus conclaves, seus encontros, mas convidando as pessoas para participar, convidando os amigos, os vizinhos, porque senão só nós comemos o bolo e eles nem ficam sabendo. É preciso que as pessoas saibam que aqui neste lugar é um local de adoração, de sentir a glória de Deus. Quando ele adentrar aquela porta, ele começa a sentir o clima do céu no seu coração. Há crentes que têm isso. Quando ele conversa com uma pessoa, aquela pessoa sente refrigerada, tocada, ela sente uma paz. Por quê? Porque aquele irmão está em comunhão com Deus. Então o evangelho precisa ser levado aqui na igreja, no culto de família, no culto na praça, enfim, onde quer que esteja um servo do Senhor, ele estará semeando a palavra de Deus. Aleluia. O segundo medo de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele escreve aqui, capítulo 12,
Aleluia. Segunda Coríntios. Capítulo 12, versos 1 em diante. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Desculpem. E foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou ouve. Então ele aqui está falando da sabedoria e do arrebatamento que ele teve. Alguns dizem que foi quando ele foi apedrejado numa determinada cidade, outros dizem em outra ocasião. Mas, na verdade, ele foi arrebatado e ele tinha medo do povo confiar nele por causa dos arrebatamentos, por causa da grandeza das suas revelações. Ele temia isso. Mesmo no capítulo 11, verso aqui 3, ele diz: o que receio quero é que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ele fala daquelas revelações, mas lá no capítulo anterior ele diz que ele tinha medo. Assim como a serpente enganou Eva, ele tinha medo que a igreja fosse enganada por revelações, por tentações, por grandeza humana. A igreja, a noiva de Cristo, precisa estar vigilante, cuidadosa, porque os dias são maus. Há uma mistura generalizada. Ninguém sabe quem é quem. E depois que apareceu as tais de fake news, a gente não sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo. É assim até em instâncias maiores. Jesus disse que na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, tudo o que eles disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, eles são incoerentes. Se fôssemos parafrasear hoje, dizíamos: Moisés, na cadeira dele, estão assentados homens públicos, sacerdotes e autoridades. Procedam de acordo com o que eles falarem, mas não procedam de acordo com as práticas deles, porque são incoerentes, dizem e não praticam. Até julgam
sem nenhuma condição, sem um caráter moral para julgar, está julgando os outros. E isso é um horror para o país. Mas o nosso assunto aqui é a igreja. Ele não queria que a serpente que enganou Eva engane a igreja hoje. Meus irmãos, vejam bem o que é que Paulo está falando. Ele está falando que a serpente anda por aí ainda. Ele está falando que a serpente, mesmo tendo a cabeça pisada por Cristo, ela continua andando, rastejando, criando família para ela. E essa serpente, ela não abre a boca à toa para perder tempo. Uma picada dela é suficiente para estragar uma alma preciosa, às vezes para sempre. Então Paulo está dizendo: eu tenho zelo por vocês. Esses arrebatamentos são excelentes, mas é preciso que a igreja, tem arrebatamentos, que tem revelações, que tem dons, tenha cuidado, porque a serpente anda por aí, como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Nunca houve uma época como essa, de tantas tentações, de tanta frieza espiritual, de tanta omissão, de tanta insensibilidade. A gente sente uma coisa agora, daqui a pouco já não está sentindo mais nada. Esse é um dos sinais do final dos tempos, o amor esfriando de maneira quase completa, porque amar não é só apertar a mão, amar não é só dar um beijo, um ósculo santo, amar é mais. Amar é ver o que o irmão está sentindo, o que ele está precisando, e a igreja está dentro desse contexto, para abençoar uns a vida dos outros. Mas a serpente está aí para atrapalhar. Ela quer distrair as pessoas. Eu tenho postado na minha página do Face, no meu Twitter, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas vejam e leiam. Escrevi outro dia: a pornografia é uma serpente sorridente. O que é isso? É uma serpente que fica sorrindo para atrair, mas depois ela mata. E ela tem arrebentado milhares de vidas. A pornografia começa com um afago, com um prazer, depois ela destrói aquela pessoa. Muitos têm se reabilitado pelo poder de Cristo, louvado seja Deus. Eles têm consagrado seus celulares, as suas internet, seu laptop, sua televisão ao Senhor para evitar esse espírito que espalha tudo e que está destruindo as nossas crianças, nossos adolescentes. É preciso de orarmos em casa com eles, conversarmos com eles sobre essas coisas, porque a serpente está por aí. E a serpente não vem mais como veio para Eva. Não. Ela agora envia uma pessoa, envia um mensageiro, uma pessoa falante, de beleza rara, que tem um papo cordial e que atrai, que seduz a pessoa, até ela falar: mas não é possível, eu vou ter que ir por aqui. Trabalho de serpente, é preciso ter cuidado. Quantas pessoas teclam e nem sabem que do lado de lá tem uma serpente teclando com ele. É preciso vigiar. Então, Paulo estava zeloso da igreja, não queria que ela confiasse na sabedoria dele, não queria que ela tivesse descuido com a serpente.
Temo que vocês confiem em mim. Temo que vocês sejam traídos pela serpente. É preciso ser cauteloso nesse sentido. Os pastores pregam muito sobre isso. Nós já estamos até, assim, digamos, encharcados de doutrina, tão lotados, mas é bom fazer valer. É bom, é alimento para a nossa vida, não é? E, finalmente, o apóstolo São Paulo diz aqui na sua carta aos Coríntios ainda, na primeira carta, no capítulo 9, e no versículos 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo tinha medo de ser reprovado. Depois de ser usado por Deus, ter viajado como ninguém, não tinha avião, era navio, era animal de carga, enfim, viajou, pregou, anunciou, recebeu dons, foi reconhecido, ressuscitou mortos, enfim, foi um instrumento na mão de Deus. Deus tinha dito a um servo dele: esse é para mim um instrumento, vou fazer dele um instrumento nas minhas mãos. E Deus fez. E Paulo foi aprovado. Diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Essa foi para o pastor Timóteo e é para nós hoje. Então aqui ele revela o outro medo. Eu tenho medo de, depois que eu ter pregado a tanta gente, eu venha cair em contradição, eu venha, digamos, escandalizar, eu venha cometer algum delito que exponha a minha igreja, o Evangelho de Cristo Jesus. Esse era um dos pontos que ele cuidava bastante. Quando ele diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, ele está dizendo: eu desligo a televisão, se fosse nos dias de hoje. Eu apago, eu deleto o que não agrada a Deus. Eu esmurro meu corpo, eu não fico lendo revistas que não engrandecem a Deus, que só servem de estímulo aos prazeres passageiros. Então, quando ele diz eu esmurro, ele está falando: eu rejeito tudo isso. Isso para mim não existe. Eu quero permanecer aqui na palavra do meu Deus. Então ele cuidava dele mesmo. Aliás, é bom recordar que ele dizia assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo essas coisas salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Há uma intenção quase que generalizada de pessoas que querem cuidar da vida alheia. É bom ajudar, mas julgar, ficar querendo pôr defeito, ficar querendo reprimir, é preciso cuidado com isso. Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Meus irmãos, se nós cuidarmos primeiro de nós mesmos, nós teremos facilidade de ajudar alguém, de consolar, de confortar, de aconselhar e de convencer a pessoa, enfim, de se identificar com ela como servo de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É como Jesus disse: não julga por você não ser julgado. Julga você mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgai-vos a vós mesmos, vede se permaneceis na fé.
Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo tinha esse cuidado com ele primeiro. Quando a gente voa, o pessoal do avião explica como fazer no caso de despressurização, de queda na água, enfim, eles falam tudo isso. A gente sabe que quem guarda é Deus, mas a gente tem que entender aquilo ali e aprender. Mas tem uma coisa que eles dizem: quando se surgir despressurização, ou seja, faltar ar, vai cair máscara, e você pegue a sua e coloque, põe em volta da cabeça aquele elástico, e aquilo ali vai pôr você em respiração com o oxigênio que tem no avião. Todos os passageiros ali, dá para centenas de horas para respirar naquilo. Mas o que me chama a atenção, ele dizia assim: coloque primeiro a máscara em você. Depois você vai ajudar quem estiver ao seu lado ou quem não estiver conseguindo. Irmão, primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo, do meu palavreado, das minhas vestimentas, das minhas risadas, das minhas descontrações. Será que eu não estou exagerando um pouco nos casos que eu conto? Não está saindo da rota da pureza? Será que... Enfim. Então ele está falando aqui que ele esmurra o seu próprio corpo com medo de ser reprovado depois. É muito triste o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Homens e mulheres conceituados, abençoados, usados por Deus de uma maneira que a gente fica até pensando: como pode, Senhor? E que depois causa problema. O nome do Evangelho fica jogado às traças por causa dessas pessoas. Elas se descuidam, elas vão atrás de um pecado, de um prazer que é descoberto depois. Elas pegam valores indevidos que não deveriam pegar e depois elas são descobertas. Alguns vão até presos e depois querem se esconder atrás de José. José também foi preso, mas José foi preso inocente. José foi preso sem dever, ele foi caluniado, mas ele depois saiu para ser governador. Será que você que está preso aí, por causa do pecado que você cometeu, quando você sair daí, será que você vai conseguir ser governador? Vai presidir uma nação? O plano de Deus não é esse também. O plano de Deus é que nós, ao cometermos isso, nos arrependamos, confessemos publicamente que as nossas mãos foram manchadas, mas que nós vamos devolver como Zaqueu fez. Se eu estou com dinheiro indevido, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, Paulo tinha medo de ele mesmo ser reprovado no futuro. Há muitas interpretações a respeito de salvação eterna. E a salvação é eterna. E a vida cristã é eterna. Porém, existem algumas ressalvas, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então já tem um ponto aí para não ser desclassificado. Qual? Perseverar até o fim. Em quê? Na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, até o final da vida. Então, a salvação é eterna, mas nós precisamos zelar e viver de acordo com o que Deus ordena na sua palavra. As pessoas às vezes ficam assim, tanto com medo do que a Bíblia diz, e Ele nos predestinou para sermos santos.
O que é predestinar? Destinar por antecedência. Ele nos predestinou para quê? Para sermos santos. Ele nos predestinou para a salvação, mas antes da coroação, ele dizia, nos predestinou para sermos santos diante dele. Aleluia! Não é uma coisa assim, duvidosa, uma coisa que vale tudo. Não. É preciso estar pronto, com a cabeça ungida e com os vestidos branqueados, aleluia, para poder estar com o Senhor. A minha pergunta é, qual é o seu medo, irmão? Você tem medo de alguém achar você importante, muito sábio e confiar na sua sabedoria? Será que eu tenho medo de que a serpente engane a minha igreja? A minha igreja são os meus irmãos, são os crentes que confessam Jesus como Salvador. Será que eu tenho medo de transgredir algum dia, de facilitar? Sabe quem é que pode nos guardar disso? Deus. Deus pode nos guardar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Judas escreveu isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a ele seja glória para todo sempre. Então é Deus que nos guarda, não somos nós. Porque nós não enxergamos o lado espiritual, nós enxergamos só o lado que a nossa vista alcança, mas por trás costuma ter alguma coisa. Nem todo cristão tem visão, alguns têm, outros não. Eu não tenho. Mas quando alguma coisa acontece, que se aproxima alguém de você, que quer conversar, você já sabe do que se trata, irmão. Nunca vi gente mais inteligente do que crente em Cristo Jesus. Irmão, ninguém pode te enganar, não, irmão. Você já logo desconfia do que está acontecendo. Não é desacreditar das pessoas, não. Porque o amor tudo crê, mas a prudência tudo examina. Eu vou repetir. O amor tudo crê, mas a prudência tudo examina. Então há propostas, há diálogos, há convites, enfim, há tanta coisa, querendo agradar, querendo, enfim. Mas quando isso acontece, o crente já sabe o que está acontecendo. Ele já desconfia. Quando é oferecido a ele, não, esse fruto aqui não mata ninguém não, pode comê-lo, foi criado para a humanidade mesmo, você pode desfrutar disso. Será que é só isso? Vale para todos, todas as coisas, todos os relacionamentos? Não, é preciso saber se esse fruto vem da parte de Deus, se foi Ele que orientou, mas em muitos casos não é a mão de Deus que guiou essa pessoa até mim, até a você. Então é preciso, entre aspas, ter medo, esmurrar o nosso corpo para que no futuro não sejamos reprovados, não sejamos escandalizados e que a nossa alma continue limpa diante do Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Às vezes há momentos em que há um crescimento na vida de um homem tão alto, uma mulher quase que vai lá pelas nuvens. Depois não tem combustível suficiente, pá, cai ali, não dá mais para voar. Então é preciso ir mais rasteiro um pouco, mais devagar um pouco. Correr, mas com paciência. Eu não sei se atleta de Olimpíadas vai compreender isso. Correr com paciência, como é que é isso? Só na vida cristã mesmo, porque no atletismo você não tem que correr com paciência. Você
Ouviu o tiro, você sai embalado, disparado para chegar primeiro. Mas na vida cristã não é uma competição. Corramos com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus nos abençoe. Obrigado a você que nos assistiu aí no seu lar, no seu carro, onde você estiver. Deus o abençoe. Venha nos visitar aqui em NO 3/5, Assembleia de Deus. Você será bem recebido. Meus irmãos, obrigado. Deus os abençoe.